1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 23, embora eu creia que não vai dar tempo a gente ir até o 23, tem muita coisa para a gente observar nesse capítulo. 1 Coríntios 3, do verso 10 ao verso 23, nós temos meditado aqui sequencialmente nesse livro. 1 Coríntios 3, do 10 ao 23. Vamos ler até o 17, porque se não der tempo de ir até o 23, vocês não ficam na expectativa, né? Nós vamos pelo menos até o 17, com certeza. 1 Coríntios 3, do 10 ao 17, inicialmente. Já abordamos até o capítulo 3, verso 9, vamos avançar no capítulo 3. Todos acharam? Vamos fazer uma leitura alternada, leiam atentamente a palavra do Senhor comigo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Louvado seja Deus. Pai amado, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Desejamos aprender mais da Tua santa palavra. Vem falar conosco, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Em janeiro deste ano, alguns incêndios florestais lá na região de Los Angeles, na Califórnia, chamou a atenção do mundo. Primeiro, por causa da grandiosidade do incêndio. Segundo, por causa da maneira como ele avançava rapidamente. E terceiro, por causa do grande impacto econômico e social que causou naquela região. Todo mundo parou por pelo menos algum instante, ouviu em publicações nas redes sociais, para quem não assiste mais televisão, as notícias que a todo instante chegavam do grande incêndio na região de Los Angeles, ali na Califórnia. Casas, mansões, quarteirões inteiros viraram cinzas, literalmente cinzas. Em um certo momento, assistindo uma pequena matéria no Instagram, ou foi no YouTube, sei lá, sobre a situação do incêndio, como que ele avançava rapidamente por aquele lugar, eu fiquei impressionado como que as casas, após a passagem do incêndio, só sobrava aquela cinza ou pouca coisa no meio daquela densa escuridão, e todo o demais ia ao chão e não sobrava absolutamente nada. A razão para isso é porque, diferente da maneira como nós construímos nossas casas, que também podem pegar fogo, lá boa parte das casas, se não quase todas as casas, são feitas de madeira. E para fazer com que haja uma parede mais grossa e um isolamento térmico maior, há um tipo de espuma expansora que é utilizada entre as paredes, ou pelo menos entre as tábuas de madeira que as casas são levantadas. É bem verdade que são casas seguras,
O irmão Claudemir, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer aqui, trabalhava lá fazendo casas nos Estados Unidos, casas de madeira. E ele assegura, ele me relatava como que as casas são seguras, apesar de ser de madeira. Porém, elas são muito frágeis quando o assunto é incêndio. Nas nossas casas, o incêndio pode até devastar os móveis, pode até devastar o teto, mas a estrutura fica bonitinha ali normalmente. E o que mais me chamou a atenção foi o fato que não sobrava nada. O incêndio passava e ficava só as cinzas no chão. Como é que pode? Não sobrar nada. Nada. Você olha de canto a canto, só tem um terreno com os escombros, ou melhor dizendo, com a cinza e com os restos de madeira queimada. Como é que pode isso? Casas de madeira, resistentes à chuva, muitas vezes até resistentes a algumas rajadas de vento, mas que não resistem ao fogo. Paulo, quando fala, agora no capítulo 3, do verso 10 em diante, mais uma vez tratando sobre aquela grande problemática que estava no meio da igreja de Corinto, os problemas das divisões, o problema com a perspectiva da liderança que cada crente tinha, Paulo agora vai falar sobre a maneira como nós devemos edificar a igreja e como que a nossa construção ela será finalmente testada, será colocada à prova. É o famoso teste que será feito de resistência ou não. Quem já fez motor de carro sabe muito bem do que eu estou falando. Após o motor sair da retífica, passar pela oficina, você precisa dar o máximo possível para ver se está tudo correspondendo normalmente no novo motor. Paulo está dizendo, olha, é preciso que a obra de cada um seja provada pelo fogo. E essa imagem do fogo vai ser utilizada agora aqui neste capítulo. No final da analogia que o apóstolo Paulo vem fazendo, já desde o capítulo 1, Paulo vai tratar sobre um incêndio. E há 5 analogias, ou pelo menos 5 figuras, que Paulo vai utilizar no capítulo 3, e essa analogia ela vem desde o capítulo 1, na verdade. Quais são elas? Primeiro, a figura dos servos. Paulo vai tratar dele como sendo pastor, apóstolo, de Apolo, de Cefas, como sendo apenas servos de Cristo. Os irmãos estavam brigando na igreja por causa dos pastores. Um preferia Apolo, um preferia Simão, outro preferia Paulo. Paulo vai dizer, irmãos, nós somos apenas servos. E a imagem que Paulo utiliza, conforme eu já trouxe aqui para os irmãos da palavra grega, é a imagem daquele serviçal, que está a serviço do dono da casa. Nós somos apenas servos. Uma segunda imagem que ele utiliza é que nós somos lavoura de Deus. E a gente viu então como que no versículo 6, ele vai tratar sobre um que planta, outro que rega, mas Deus é aquele que dá o crescimento. Então, na igreja, nós somos servos a serviço do nosso Senhor, mas na igreja, nós também somos comparados à lavoura. O nosso crescimento não vem de homens, nosso crescimento vem de Deus. Uma terceira imagem que ele utiliza, então, é a imagem de um edifício, versículo 9 do capítulo 3, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse foi o último texto que nós abordamos aqui nessa igreja. Nós somos edifícios de Deus. Mas agora, para completar o capítulo 3, ele vai utilizar mais 2 mensagens, ou 2 analogias e ilustrações. A ilustração do incêndio e a ilustração do templo. Servos, lavoura, edifício, incêndio, templo. Para que a gente compreenda bem o capítulo 3, nós precisamos ir nesses 5 tipos de ilustrações que Paulo utiliza aqui para nos ensinar mais uma verdade sobre a igreja do Senhor. E como pastor, plantador de igreja que Paulo era, também teólogo, por assim dizer, o apóstolo Paulo sabia muito bem das diferenças que havia entre os seus colegas de ministério. Diferenças essas que são vistas até hoje. Eis a razão pela qual a Bíblia fala sobre a necessidade de nós termos muitas pessoas servindo na igreja e de que nós somos um corpo. Cada um é membro deste corpo do qual Cristo é o cabeça. Não há partes do corpo que sejam iguais, a não ser mão com mão. Mas cada membro é diferente. Cada membro do corpo é diferente. E é desse
desse assunto que Paulo quer tratar mais uma vez através de algumas analogias. Nós somos membros do mesmo corpo, temos diferenças porque somos membros diferentes, mas estamos ligados a um corpo que e tem uma cabeça que é Cristo. O que Paulo agora quer dizer àquela igreja que estava brigando, debatendo, se dividindo por causa de posicionamento a respeito de pastores, é exatamente isso, irmãos. Os ministros também são diferentes. Assim como nós somos diferentes, os ministros também têm suas diferenças e peculiaridades. Tem pastor que é um excelente professor para ensinar, para essa parte de docência é extraordinário, mas para a parte de administração é terrível. Tem pastor que, para ser um evangelista, para evangelizar, para trazer pessoas que não são da igreja, para dentro da igreja, para ir lá nos hospitais, para conversar com pessoas descrentes, tem uma habilidade extraordinária. Tem outros que não têm. Tem uns que são ótimos lá, mas são horríveis na pregação. E assim Paulo vai dizer, nós somos diferentes, por isso que inclusive nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim. Deus nos chamou com finalidades, com propósitos diferentes, e vocês não podem estar brigando por causa disso. Afinal de contas, todos nós somos servos. Essa é a grande diferença que eu já tratei aqui, de Paulo, de Pedro e de Apolo. Apolo era eloquente, diz a Bíblia Sagrada. Pedro era um evangelista nato, pregava e multidão se convertia. E Paulo era aquele pastor que doutrinava a igreja. Era duro com a igreja. Exortava a igreja. E por causa disso, os irmãos começaram a ter suas preferências. Eu prefiro Pedro, porque ele prega e o negócio acontece. Eu prefiro Apolo, porque a pregação de Apolo é impecável. Eu prefiro Paulo, porque mais que ele bata na gente, mas ele está falando a verdade de Deus. 3 tipos de pastores a igreja de Corinto teve. E eles estavam brigando por causa disso. Paulo agora vai concluir esse argumento do capítulo 3, trazendo mais 2 ilustrações, então. A ilustração de que há um incêndio para levar a obra de cada um ao teste, e de que no final das contas nós somos templo de Deus. Por isso, nessa noite, eu queria, à luz desse texto, meditar com os irmãos no seguinte tema: os cuidados com a edificação da igreja. Quais os cuidados que nós precisamos ter com a edificação da igreja? Em primeiro lugar, Paulo vai nos mostrar no verso 10 ao verso 11 que nós devemos edificar sobre um alicerce apropriado, diz ele, lancei o fundamento como prudente construtor. Lancei o fundamento sobre o alicerce apropriado. Essa é a primeira figura que o apóstolo Paulo vai trazer aqui. Mas o que tem a ver a figura da construção com as brigas que estavam acontecendo em Corinto? Paulo agora vai tratar sobre a necessidade de se observar como cada um tem feito o seu trabalho, o seu serviço. O fundamento, o alicerce da igreja é Cristo. E por isso, ele vai trazer 3 imagens à tona que ele já falou anteriormente. Primeira imagem, a igreja em Corinto, e não o crente individual é o edifício. Então lembre muito bem disso. Quando Paulo diz assim, lá no verso 9, veja lá o verso 9 do capítulo 3. Edifício de Deus sois vós. Ele está falando do conjunto de crentes. Ele não está falando de um crente em específico, ele está falando da totalidade da igreja. Nós somos um edifício, a comunidade dos crentes. Primeira imagem que ele utiliza, não é o crente individual, é a comunidade. Segundo, Deus é o proprietário. Verso 9 ainda, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Somos edifício e o proprietário desse edifício, dessa lavoura, é Deus. E Paulo agora no verso 10 vai se apresentar como um fundador humano dessa igreja, porém um construtor sábio, prudente. Já naquela época, haviam construções de grandes portes. Ora, não precisa ir muito longe, né? Temos as pirâmides do Egito, temos tantas outras obras gigantescas da antiguidade, e os irmãos que são da área de engenharia, que nem Jorge, vão saber mais ainda disso do que eu, porque certamente estudam sobre a história da engenharia, a maneira como no passado as pessoas faziam grandes construções. Veja, hoje em dia nós temos uma facilidade imensa, tudo quanto é material, tudo quanto é equipamento, né? Todo tipo de escada,
de elevador, de guindaste, de tudo no mundo, mas para facilitar a construção civil. E ainda há um nível de dificuldade gigantesco em se construir um grande prédio. No passado, nada disso tinha, era tudo braçal. E as pessoas faziam grandes construções. Nós temos grandes construções antes de Cristo. O Templo de Salomão, por exemplo, gigantesco, antes de Cristo. Depois de Cristo, nós já temos um avanço imenso na tecnologia ou no avanço da construção civil. Muito já se sabia. E Paulo aqui vai tratar sobre uma perspectiva comum que já havia naquela época, que era de julgar os pedreiros. Paulo vai dizer: eu, como construtor prudente, lancei um fundamento no lugar adequado. Já se havia esse conhecimento de que se não podia levantar um prédio de qualquer jeito, de qualquer maneira. É preciso ter uma estrutura, é preciso ter uma base. Eu vejo muito, eu sigo algumas páginas de engenharia, eu vejo muito terrenos que de repente desabam, casas que vão ao chão, por falta de estrutura. Mansões belíssimas, extraordinárias, mas que não tiveram um bom fundamento, ruíram, vieram ao chão. Paulo vai tratar: eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. Só que aí, Paulo agora vai dizer o seguinte: eu lancei o fundamento e outro vai edificar sobre ele. Aqui Paulo tratando como que a igreja ela não é edificada por uma única pessoa. Há um conjunto de pessoas que trabalham. Há uma história em toda e qualquer igreja, onde muitos participaram. Andorinha só não faz verão, irmãos. Pastor sozinho não faz coisa nenhuma. Paulo aqui vai tratar sobre a igreja do Senhor como sendo um conjunto de pessoas que trabalham nela. Alguns plantam, outros regam e outros colhem o que já foi plantado. Então, de repente, você olha para algumas igrejas que de repente chega um pastor novo nela, um missionário novo, um evangelista novo, de repente o negócio explode, tchá, e enche de gente a igreja. Nós somos levados a naturalmente pensar assim: rapaz, esse pastor, esse missionário é bom. Olha como a igreja encheu quando ele chegou. Nós esquecemos de considerar que é um trabalho, e a Bíblia trata da igreja como sendo a lavoura de Deus. Em muitos campos de nossa igreja presbiteriana no Brasil, é exatamente isso que acontece. Campos da JMN, campos da PMT, missionários passam ali a vida inteira evangelizando, pregando, lançando a semente, batendo porta de casa em casa. De repente chega alguém e a igreja enche. Assim: rapaz, estava faltando essa pessoa aqui. Paulo vai dizer: eu coloquei o fundamento. Outro veio e edificou por cima do fundamento que foi lançado. De modo que a igreja ela não cresce por uma pessoa. Afinal de contas, o fundamento da igreja é Cristo e nós somos de Deus apenas cooperadores nessa obra. Por isso, então, nós vamos perceber essa menção de Paulo agora sobre esse aspecto. O Enebor, comentando esse versículo, ele vai dizer o seguinte: o fundamento não surge por si só. Tampouco podemos simplesmente nos precipitar na ação, porque Deus, na certa, dará uma solução. Quem pretende lançar o fundamento de forma durável precisa ser um prudente construtor. E Paulo nos diz que quem é o alicerce da igreja é Cristo. E quando ele prega em Corinto, ele vai dizer no capítulo 1 e 2: eu decidi nada saber da sabedoria humana, apresentei a vocês somente Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Pode tirar da igreja qualquer coisa. Pode tirar qualquer coisa da igreja. Nós estamos reformando a igreja. Púlpito já foi reformado, equipamento de som já foi trocado, estamos reformando a lateral, a escola está investindo agora nos banheiros para ajudar a igreja. Estamos investindo nisso aqui. Mais de 78 mil reais nós gastamos até agora, só com equipamento de som, câmeras e as reformas que foram feitas. Depois, quando a gente fizer a soma, rapidinho chega em 100. Rapidinho. Besteirinha, a gente gasta um absurdo de dinheiro. Mas a igreja, por mais que tenha essas coisas, e seja bom ter essas coisas, não é isso que sustenta a igreja, não, irmãos. Eu tenho plena consciência de que não é isso que sustenta a igreja. Pode ter louvor bonito, pode ter equipamento de som zerado, pode ter banco confortável, dobrável, daqueles que você se deita, quando levanta ele se fecha sozinho.
Pode ter uma central de ar-condicionado perfeita, na temperatura ideal para que todos os crentes se sintam confortáveis. Pode ter um jogo de luz, uma iluminação perfeita, bela, mas se não tiver Cristo, a igreja não se sustenta. O oposto é verdade também. A igreja pode não ter nada disso. Pode não ter iluminação, pode não ter câmera, pode não ter púlpito bonito, pode não ter microfone moderno e caro, pode não ter nada, mas se tiver uma Bíblia aberta e um pregador fiel e o povo sedento por ouvir a palavra e Cristo foi anunciado, a igreja permanece de pé. O fundamento da igreja é Cristo. E Paulo vai dizer isso. Nós damos o melhor ao Senhor. Nós ofertamos o melhor para a casa de Deus. Porque a Bíblia nos diz isso, trazei todos os tesouros à casa do Senhor. E é contraditório nós apanelarmos nossas casas, cuidar de nossas casas e não cuidar da casa de Deus. Mas o que sustenta a igreja não é isso. Não é. Não é modinha que surge. Não é a nova onda gospel que está surgindo. Não é cantor famoso cantando toda semana na igreja. Isso não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra. E a palavra de Cristo que é anunciada. Ele é o fundamento. Paulo vai dizer, cuidado como edifica, porque o lançamento já foi posto, o fundamento foi posto, e o fundamento é Cristo Jesus. Por isso, então, nós vamos perceber que muitas igrejas tentaram construir e serem edificadas sobre uma personalidade, sobre um pastor, sobre uma tendência, sobre uma ênfase doutrinária, sobre alguma moda que surgiu e depois vieram a fechar as portas. Somente o que sustenta a igreja é Cristo. Não é modinha, não é teatro, não é dança, não é beleza, não é nada que sustenta a igreja, é Cristo. Se tiver Cristo, tem tudo. É suficiente. É suficiente. Vocês lembram muito bem de como que em muitos momentos na história da igreja, aqui até que diminuiu, mas antigamente tinha um negócio de faltar energia na hora do culto, que era uma beleza. Lembram de algum culto que faltou energia? Muitos. Antigamente bastava chover que as canelas riavam. Pá. E demorava para ligar. Demorava para ligar. É muito ruim falar sem microfone, especialmente eu que tenho uma voz horrível, baixa demais. Mas não deixa de ter culto porque não tem energia. Se a gente quiser, a gente acende a vela, o candeeiro, liga a lanterna e a gente faz o culto ao Senhor. Não deixa de ter culto porque o tocador não veio. A gente canta com as nossas vozes e exaltamos ao Senhor. Não deixa de ter culto porque de repente veio pouca gente. Onde tiver ali pessoas reunidas para adorar o Senhor, ele vai estar presente. Agora, se não tiver Jesus, não tem culto. Pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, não tem culto. Paulo está dizendo, o fundamento da igreja é Cristo. Eu lancei esse fundamento, anunciei a Cristo. Cuidado como se edifica sobre esse fundamento. Por isso, vem um segundo aspecto de como nós devemos edificar a igreja do Senhor. Segundo lugar, nós devemos construir com os materiais apropriados. Verso 12 ao verso 17, Paulo vai dizer assim, verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O dia vai manifestar. O que é que será manifesto nesse dia e que dia é esse? Volte lá a sua Bíblia, por gentileza, para o capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, verso 18. Veja o que é que diz esse texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 8. 18 não, verso 8. Diz aí, ó. O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez, agora no capítulo 3, Paulo está falando sobre o dia em que a obra será manifesta. Ele utiliza isso em uma expressão maiúscula. Que referência a dia é esse? Paulo está falando sobre o dia em que Jesus haverá de voltar. E quando Jesus voltar, a obra de cada um será provada, testada. Por isso a Bíblia nos adverte em Mateus, que no último dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos em outras línguas, nós profetizamos.
Nós fizemos milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca os conheci. Por que a Bíblia fala sobre esse último dia e agora fala que o dia haverá de provar a obra de cada um? Porque o Senhor haverá de testar a qualidade da obra de cada um quando ele voltar. Cada obra será posto à prova. Por causa disso, então, esse teste possui um rigor. Qual é o rigor? Fogo. A Bíblia Sagrada trata muito sobre o fogo. E quando ela trata sobre fogo, 90% ou mais das referências ao fogo está ligada ao juízo de Deus ou à purificação que Deus haverá de fazer. Então, quase sempre, quando a Bíblia fala sobre fogo, fala sobre condenação, juízo ou purificação. Dificilmente o fogo está atrelado a uma coisa boa, como infelizmente muitos interpretam. Derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo. Como se fosse uma coisa boa. Você está pedindo para Deus derramar juízo na sua vida. E se você tivesse juízo na cabeça, você teria muito cuidado em ficar pedindo certas coisas a Deus. Porque o fogo está atrelado à purificação, às vezes, mas normalmente ao juízo de Deus. E como será esse juízo de Deus? No último dia, será testada a obra de cada um no fogo. E aí você vai ver, então, que Paulo vai descrever 2 tipos de materiais. Ele vai falar sobre 6 elementos, divididos em 2 partes. Primeiro, o material que ele vai utilizar, vai falar ouro, prata e pedras preciosas. Segundo tipo de material, madeira, feno e palha. Vai lembrar-nos a história dos 3 porquinhos. Mas não é isso. É parecido, mas ele vai além. Não é só o lobo mau assoprando. Não é só o lobo mau tentando derrubar a casa. Não é só o lobo mau... Um instante. Não é só o lobo mau tentando derrubar as casas. É o próprio fogo tentando, ou na verdade é o próprio fogo consumindo a obra de cada um. Por causa disso, então, ele vai falar sobre 3 materiais que são permanentes, belos, valiosos, difíceis de obter: o ouro, a prata e as pedras preciosas. São duradouros, são belos e são valiosos. O segundo tipo de material, madeira, feno e palha, são passageiros, temporários e até baratos. Nessa analogia de materiais caros, nobres, de materiais baratos e fracos, Paulo quer tratar sobre a igreja e como que cada um planta de maneira adequada. No final das contas será aprovada a obra de cada um. E o que se dará se a obra que cada um fez não for provada, não for aprovada após passar pelo fogo? O que é que Paulo está tratando então? Se nós observarmos agora o verso 14, ele vai dizer assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Paulo é claro em nos mostrar como a obra será aprovada. Mas aí Paulo entra em um dos textos bem polêmicos, ou na verdade, que é motivo para tentar basear algumas doutrinas que são perigosas. E uma das doutrinas perigosas que o romanismo, por exemplo, tenta embasar nesse texto é a doutrina do purgatório. Porque o texto diz que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E aí vem a grande questão: será que quando nós morrermos, nós iremos para um lugar de tormento temporário, aonde tudo aquilo que nós fizemos de ruim aqui nesse mundo, vai ser purgado e nós seremos salvos através do fogo? O romanismo utiliza esse texto, juntamente com 2 Macabeus capítulo 4, verso 12, para dizer que lá nós temos a base do purgatório. E o que seria então o purgatório? Segundo o catecismo da ICAR, o purgatório é o local
aonde aquelas pessoas que cometeram pecados veniais haverão de sofrer. O romanismo divide pecado em duas categorias: pecados mortais e pecados veniais. Pecados mortais são aqueles que não têm perdão, são aqueles aonde o pecador não se arrepende ou, na verdade, não haverá remissão para ele. Pecados mortais já são dignos de condenação eterna. Os pecados veniais são purgados do purgatório. Então o indivíduo pecou a vida inteira, fez o que era errado, mas assim, não foi tão grave. Ele era apenas um cachaceiro. Ele gostava de jogar, gostava de viver uma vida meio bagunçada, e aí de repente ele morre. Mas ele cometeu muito pecado, mas não é um pecado tão sério, então ele vai para o purgatório. E lá no purgatório ele vai ficar purgando, queimando, sofrendo penalidades, até que então tudo o que ele fez nesse mundo seja pago e um anjo vá lá no purgatório e o leve para o céu. Essa é a ideia do purgatório que muitos creem e fazem missa de 7º dia, de 15 dias, de um mês. Até porque, eis a razão pelo propósito da missa de 7º dia, de 15 dias, de 21 dias, de um mês, seja lá de quanto dia for. Porque para tirar alguém do purgatório, a Icarra diz que há 3 métodos para se ter alguém. Isso é no catecismo na igreja, que eu tenho na minha casa, o catecismo da lei. Através de orações, através de esmolas e até mesmo através de missas que são celebradas. São os 3 métodos para tirar uma alma do purgatório. Você reza por aquela alma, você oferece uma missa por aquela alma e você também faz boas ações para aquela alma, lembrando da caixa das almas, onde você deposita as moedinhas na caixa das almas e sempre que a moeda cai no fundo, uma alma sai do purgatório e vai ao céu. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, isso é uma loucura, né? Mas para os que não conhecem, isso é uma realidade. E um relato de um livro que eu li, fala de uma mulher lá no Rio de Janeiro, que durante 14 anos rezou pela alma do seu marido. O marido morreu, ela foi na paróquia, conversou com o pároco e tudo mais, e disse: o que é que eu faço? Ele disse: reze, ofereça missa e dê esmola aos pobres. E ela fez isso. Missa de um mês, de um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a mulher fazendo missa, a mulher dando oferta, a mulher fazendo isso, ofertório, boas obras, não sei o quê. Aí um dia a mulher se cansou e foi na paróquia e disse: padre, eu não aguento mais tanto sacrifício. E eu não sei se meu marido está no purgatório ou não. O padre disse: olha, eu estou tendo uma visão de Deus agora e vejo um anjo arrancando ele do purgatório pelos cabelos e levando ao céu. A mulher disse: mas padre, meu marido era careca, como é que pode uma coisa dessa? Parece loucura. A gente ri com essas coisas. Mas é a realidade daqueles que não conhecem a verdade. Paulo, quando trata sobre o santuário de Deus, e sobre alguém que haverá de se queimar, mas será salvo mesmo que através do fogo, de modo algum está tratando sobre o purgatório. Nada disso. Até porque, irmãos, o purgatório do crente, sabe qual é? O sangue de Cristo. Foi na cruz que nosso pecado foi purgado. Foi lá no Calvário que a nossa dívida já foi paga. Foi ali através de um homem justo, puro, santo, reto, obediente, nascido debaixo da lei, nascido em pele humana, que nós tivemos nossos pecados purificados, pagos e purgados em Cristo. Por isso o fundamento da igreja é Ele. Por isso nós olhamos para Ele. Por isso nós cremos nele. Então o purgatório do crente é Cristo, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Mas o que é que Paulo então quer tratar sobre a obra que será queimada, vai sofrer dano, e esse alguém vai ser salvo, mesmo que através do fogo? O que Paulo está tratando aqui, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a obra de cada um obreiro. Ele está falando da igreja, está falando sobre a briga da igreja por causa dos pastores, e agora está dizendo: irmãos, a obra de cada um deles vai ser provada pelo fogo. Por isso, veja lá, capítulo 4 de Coríntios, que eu vou pregar semana que vem.
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me há de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo vai continuar depois no capítulo 4 falando sobre o resultado da fidelidade que os obreiros devem ter ao Senhor. Então essa obra que vai ser purgada no fogo não é o purgatório, mas é as obras que nós aqui neste mundo, como obreiros do Senhor, tivemos. Então, como que nós lançamos, ou como que nós edificamos a igreja do Senhor? Isso será revelado no último dia. Aqueles que edificaram a igreja com modinha, com filosofia barata, aqueles que edificaram a igreja com profetadas, com promessa de bênção, promessa de cura, promessa disso, daquilo outro, e a palavra foi deixada de lado, no dia final vai ser provado pelo fogo. E o próprio Senhor Jesus diz assim: apartai-vos de mim, não os conheço, porque o fundamento é Cristo, e a edificação dessa obra deve estar baseada na palavra de Cristo. Eis a razão pela qual aqueles que pregam o evangelho, aqueles que ensinam a Bíblia, seja no púlpito, seja nas casas, nas congregações, na escola dominical, entre as mulheres, entre os jovens, as crianças, seja onde for, precisam ser fiéis ao Senhor. Porque se nós não fundamentamos, ou se nós não edificamos corretamente a vida das pessoas com a palavra fiel pregada, nós vamos ser provados no fogo. Nós seremos cobrados pelo Senhor pela nossa infidelidade. Por isso que Paulo vai dizer: o que se requer de cada um dos dispenseiros é que seja encontrado fiel. É fidelidade que o Senhor requer de nós. Essa obra vai passar pelo fogo, vai tolerar a perseguição, vai suportar a rebeldia, seja lá qual for, porque está sendo fiel. Então, nós vamos encontrar aqui nesse texto Paulo tratando sobre como nós devemos edificar a igreja de Deus, que é, segundo ele, santuário do Senhor. Versículo 16 e 17 ele diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A gente costuma muito usar esse texto aqui para falar sobre o nosso corpo, e Paulo não está falando sobre o nosso corpo. Em outro texto nós temos uma base onde é dito, né, que nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Mas aqui Paulo está tratando sobre o santuário de Deus. Ele não vai falar para uma pessoa, ele vai dizer: sois vós, no plural. A igreja é santuário de Deus. E porque a igreja é santuário de Deus, ela deve ser bem cuidada, com a palavra, com a instrução. Paulo vai dizer: no último dia a vossa obra será aprovada. Isso é, irmãos, o que mais deve gerar temor no meu coração, no coração de todo presbítero, no coração de todo evangelista, no coração de qualquer pessoa que prega o evangelho, seja nas casas, seja na igreja, seja na faculdade, seja na escola, onde for. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Já ouviram falar sobre o sermão ou depressão pós-sermão? Isso é um termo que a gente utiliza muito entre nós pastores. Depressão pós-sermão. É aquela horrível sensação de quando a gente termina de pregar, a gente ficar martelando na cabeça: eu não disse tudo que eu deveria ter dito. Ou então, será que eu fui fiel ao texto? Será que eu falei corretamente? Por isso que a gente gasta horas e horas e horas e horas examinando o texto antes de expor, para não falar besteira. E ainda assim a gente às vezes erra. Aí vem a depressão pós-sermão. Falei isso aqui, não deveria ter falado. Essa ligação não ficou boa. Deveria ter mais atenção a essa coisa aqui. Porque no final, quem vai cobrar de minha vida não vai ser vocês não, que vocês não estarão lá no juízo final, não. Vão até estar, mas vão estar preocupados cada um com sua vida. Vai ser Deus que vai cobrar de mim, que vai cobrar de todos os pregadores. É a Ele que nós vamos prestar satisfação. Contas, Ele vai pedir contas a todos nós. Será que nós estamos edificando a igreja de acordo com a vontade do Senhor, para que quando passarmos pelo fogo, a ideia de o juízo de Deus vir, nós sejamos aprovados por Ele e recebamos dele o seu galardão? Ou
nós estamos mais preocupados em agradar aos homens do que agradar a Deus, e por causa disso a gente desvia a mensagem do Evangelho. Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, cuidado, para que você não seja levado pelo temor aos homens. Porque se você desviar a minha mensagem para atender a expectativa dos homens, eu vou fazer você saber o que é ter medo de mim. Irmãos, isso deveria ser o que mais mexe com o nosso coração. Saber que é Deus que vai nos pedir conta no final de tudo. Como a igreja de Deus deve ser edificada? Primeiro, ela deve ser edificada sobre um sólido fundamento. Segundo, ela deve ser edificada com um material apropriado. Que material seria esse? Palavra. Palavra de Deus. Ela que nos edifica. Eu fico extremamente feliz quando de repente a gente vê o crescimento de algumas pessoas somente através da palavra. Só através da palavra. Isso é mais nítido ainda para aqueles que são mais dedicados a ouvir a palavra. Participar do EBD, participar da doutrina, participar dos cultos, das instruções, que leem a Bíblia em casa, que buscam ler às vezes um livro por fora para entender melhor um contexto. É nítido a maneira como os crentes vão crescendo, amadurecendo. Eu falei sobre a imaturidade algumas semanas atrás. Paulo trata sobre ela. E agora ele torna a repetir sobre o avanço, o progresso dos crentes a partir dos ministros e da palavra. É nítido, irmãos. É nítido. Como algumas pessoas começam a mudar o comportamento, como algumas pessoas começam a ter um estilo de vida diferente, começam a ter um pensamento que às vezes era tudo bagunçado, cheio de coisa estranha, alinhado pela palavra de Deus. Às vezes era cheio de misticismo, a palavra de Deus vai tirando, vai quebrantando. É a palavra de Deus que faz isso. É a palavra de Deus que faz com que você deixe de ter medo de fantasma, de escuro, de sexta-feira 13, de gato preto, de passar debaixo de escada, de havaiana emborcada, de coisas mal assombradas. Deus vai moldando, vai tirando isso do nosso coração. É a palavra de Deus que faz o crente amadurecer na fé, deixar de beber de besteira na internet, de meninice, para ouvir a palavra, para desejar a palavra. É a palavra de Deus que faz com que a nossa vida, que o nosso cristianismo agora, seja um cristianismo baseado na Bíblia, não seja por modinha. Não seja guiado por pregadores mirins que aparecem por aí, falando em inglês, dando profetada, falando asneira, e o povo, amém, amém, amém. Deus vai nos amadurecendo, de maneira que a gente não quer outra coisa senão a palavra. Quer ver um crente maduro? Manda ele numa igreja bagunçada. Manda ele numa igreja bagunçada. O crente imaturo vai sentir uma maravilha. Que lindo, que espetáculo. Gostei. A banda tocou maravilhosamente bem. Olha, aquele jogo de luz, rapaz, extraordinário. Menino, tem umas mulheres que dançam lá na frente e o passo é alinhado. Olha, tem um povo que faz um negócio lá no meio da igreja, passa correndo e vai cair. Rapaz, gostei demais. Quando alguém se converte, solta foguetão, aqueles tiros dentro da igreja, aqueles confetes, aquela coisa. Pai, gostei demais. Bota um crente maduro numa igreja que não tem palavra. Vai se sentir incomodado. Incomodado. Porque tem todo espetáculo, tem todo show, mas não tem a palavra. E quando a gente amadurece na fé, a gente não quer ficar bebendo leite. A gente não quer ficar comendo pipoca. Nós queremos alimento sólido. Nós queremos encher a nossa mente, nosso coração com a palavra do Senhor. Por causa disso, então, nós precisamos somente da palavra. Paulo vai dizer: eu lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Cada um veja como edifica. Que possamos, irmãos, ao fazer a obra do Senhor, termos cuidado para edificarmos mediante a palavra de Deus. E aqui nós temos algumas lições para a nossa vida que não podem ser esquecidas. Primeira lição que a gente aprende à luz desse texto é de que a igreja tem um dono e a igreja tem um fundamento. Esse dono é o Senhor, esse fundamento é Cristo. Segundo, nós aprendemos ainda à luz desse texto que nenhuma outra obra ou que nenhuma outra edificação que não esteja baseada na palavra se sustentará. Todo movimento novo que surge por aí, um dia acaba. Um dia ele acaba. Cadê a unção de riso
que em meados de 1900 apareceu entre algumas igrejas? Cadê ela nos cultos? Cadê o G12, que apareceu com Valnice Milhomes durante um bom tempo? Cadê a semente de R$1.000, que um pregador muito famoso, que ainda é vivo, tinha programa de televisão, lançou no seu programa de sábado? Cadê? Cadê as modas? Cadê os movimentos que surgiram? A unção do leão, a unção do riso, a unção do caicai, a unção de não sei o quê, movimento disso, movimento daquilo outro. É bolha de sabão. É bolha de sabão. Vem, aparece, vai embora. Não se sustenta, não resiste ao fogo, não resiste a uma provação. Eu fico imaginando, irmãos, que se nós não suportamos pequenas aflições, pequenas exortações pela palavra de Deus, como que nós suportaremos a perseguição? Como que nós suportaremos? Somente aqueles que são amadurecidos pela palavra, que estão bem fundamentados na palavra, vão suportar até o fim. A Bíblia diz isso: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Somente quem está baseado na palavra é que vai se sustentar até o fim. Agora, quem está baseado em movimento, quem está se sustentando na igreja por conta de um homem, quem está se sustentando na igreja porque acha a igreja bonita, confortável, é perecível, é bolha de sabão, é fumaça. Cedo ou tarde vai ficar pelo caminho, porque somente aqueles que estão no fundamento, que é Cristo, vão resistir até o fim. E a gente precisa lembrar disso, para que nós estejamos edificados em Cristo. Ele é a pedra fundamental, a pedra angular, aquela que os construtores rejeitaram. É sobre Cristo que a nossa fé está baseada. Que nós possamos seguir olhando para Ele, fundamentados nele, buscando Ele, para que a nossa fé dia após dia seja bem edificada juntamente com os santos na fé. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse instante? Eu paro por aqui. Semana que vem a gente prossegue e já entra no capítulo 4 também. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que nos edifica, palavra que nos molda, palavra que nos amadurece. Ó Deus amado, ao lidarmos com a realidade do juízo final, e ao sabermos que o Senhor haverá de voltar e cada uma de nossas obras será provada no fogo, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que sejamos encontrados fiéis à tua palavra, para que sejamos encontrados bem edificados sobre a rocha, que as tempestades, que as lutas, que as tribulações, que a perseguição não venham nos paralisar, porque o nosso fundamento é Cristo, e com Ele nós andaremos e seguiremos até o fim, até o teu retorno, até a glória celeste. Ó Deus amado, edifica essa igreja, fortalece essa igreja, dá perseverança a cada um que está aqui nessa noite, que não sejamos crentes de modinha, que vem à igreja esporadicamente por alguma coisa ou outra, que se deixa levar por movimentos diversos que aparecem no nosso Brasil e no mundo afora, mas que sejamos preenchidos tão somente pela palavra, desejamos somente a palavra, busquemos somente a palavra. Ó Deus amado, que a nossa vida, que a nossa igreja seja edificada na palavra do Senhor, para a glória do teu nome, para a perseverança da tua igreja, para a edificação e crescimento do teu reino. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.